A paz de Cristo Jesus para você, meu ouvinte, meu amigo, feliz 2026. Que haja para a sua vida um ano de bênção, um ano de comunhão com Cristo Jesus. Queremos compartilhar com você, nessa tarde, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 14 até o 17. Que diz: chegando eles, disseram: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não te ocupas com a opinião dos homens, quanto mais a sua aparência, mas ensinas o caminho de Deus e a verdade. Dize-nos então, é lícito entregar o tributo a César ou não? Nós diremos ou não daremos. Mas, reconhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me o denário. E eles lhe trouxeram e disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: de César. E Jesus respondendo disse: dai a César as coisas que são de César e a Deus as coisas que são de Deus. Então, nós vemos que Jesus, ele recebe uns homens, umas pessoas diante dele, e elas têm um propósito, um objetivo, e não é o objetivo de saber realmente qual era a vontade de Deus, qual era o plano de Deus, nem conhecer como eles chegam elogiando, chegam dizendo mestre. Então alguém que se chega diante do mestre deveria estar na condição de aluno, na condição de aprendizado. Mas nós vemos que o próprio Jesus, ele identifica a situação, e esses homens, nos dias do texto, que eram fariseus e herodianos. Então eram pessoas mandadas pelo próprio governo, ou seja, religiosos, os fariseus, e herodianos do poder político de Roma. E aí eles fazem uma pergunta a respeito do tributo. Então, o que Jesus falaria? De acordo com aquilo que ele respondesse, ele poderia estar sendo sentenciado ou acusado perante o Império de Roma, o Império de César, ou, dependendo também da sua resposta, ele estaria sendo condenado pelos religiosos, pela a lei, pelos fariseus, pelos escribas, os doutores do templo. Veja que eles se juntam, o poder político com o poder religioso, contra o Mestre, contra Jesus. E eles chegam ali cheios de lisonjas. Eles não estão verdadeiramente interessados na verdade, apesar de dizer: sabemos que tu és verdadeiro, falas a verdade, ensina sobre a verdade. Tu não se importa com as aparências das pessoas. Aquilo que tem que falar, o Senhor fala. Então, diz-nos agora. Então, eles colocaram Jesus como a gente conhece e fala hoje, numa sinuca de bico, numa encruzilhada, numa situação difícil, talvez aquela coisa como a gente também conhece, uma saia justa, para verem como ele poderia se safar dessas acusações. Porque se ele responde de um lado, ele era acusado pelos religiosos; se ele responde para o outro, ele era acusado pelo Império Romano. Mas Jesus, discernindo, conhecendo a astúcia desses homens, ele então pede a moeda. Ele pede para ver. E aí ele questiona esses homens também e lança para eles uma pergunta: de quem é esse dinheiro? A quem pertence essa inscrição, essa imagem na moeda? E aí os homens respondem: é César.
Então Jesus diz assim, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí talvez você questione, mas o que é de Deus e o que é de César? Porque eles aqui estavam exatamente diferenciando e há essa distinção realmente. Algumas coisas são de Deus, são referentes a Deus, e outras coisas são referentes a César, ao sistema. E nós estamos no início do ano, e no início do ano a gente sabe que com a virada do ano, os impostos começam a surgir, as coisas começam a mudar. E elas mudam aparentemente para o bem, mas elas começam a trazer já atrás de si alguns dos benefícios, alguns impostos, alguns malefícios, algumas coisas pesadas. Exatamente como acontecia no Império Romano. E exatamente como acontecia ali na época de Jesus. O poder religioso se une ao poder político. E o poder político tem se unido ao poder religioso. Contra, não a religião, não aos crentes, mas contra Cristo. Eles têm se unido, eles têm se juntado e eles só querem os seus bens próprios, seus benefícios. Eles só querem a sua alimentação. Eles não estão preocupados com a fome dos outros, com a necessidade dos outros verdadeiramente. Eles não estão preocupados em verdadeiramente saber, e não apenas saber, e nem muito menos cumprir a verdade. Era como esses homens aqui, eles não queriam saber e muito menos cumprir a verdade. Mas Jesus não se deixa enganar. Jesus percebe o ardil. Jesus percebe a cilada. E Jesus os chama de hipócritas. Jesus os chama e os identifica como falsos, como raposas, como traiçoeiros, como serpente, como aqueles que eles estavam exatamente servindo, prontos e preparados para dar o bote. Jesus enxerga a inveja no coração desses homens, por causa dos religiosos. E nós vemos a falsidade por causa dos políticos. Então se junta a inveja com a falsidade contra Jesus, contra Deus. E aí, nesse início de ano, a gente começa vendo e a gente vai perceber durante também o decorrer desse ano pessoas que vão se unir contra a verdade, contra o ensino verdadeiro. Políticos e religiosos se unindo contra Jesus. E quando se volta contra Jesus, como Paulo, ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, e ele não sabia que estava perseguindo Cristo. E aí até que ele então é confrontado no caminho de Damasco. E Jesus se revela para ele e diz, por que você me persegue? Então veja que muitos, sem saber, sem enxergar, sem entendimento, acabam perseguindo a igreja de Cristo Jesus. E, seguindo a igreja de Cristo Jesus, perseguem o Cristo dessa igreja. Perseguindo o Cristo dessa igreja, perseguem o Deus dessa igreja, o Deus de Israel. O Deus da igreja, o Deus do corpo, o cabeça, como nos fala Paulo. Então você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, queria que você identificasse essas coisas. Eu entendo que você, aí na sua mente, no seu coração também está questionando, mas nos explica, nos diga o que pertence a César e o que pertence a Deus. E aí nós já vemos algumas coisas, algumas distinções já foram denunciadas aqui, daquilo que pertence a Deus e daquilo que pertence a César. A Deus pertence a verdade, a Deus pertence a justiça, a Deus pertence a transparência,
A Deus pertence a fidelidade. A Deus pertence a harmonia. A Deus pertence a humildade. A César pertence a inveja. A César pertence ao ciúme. A César pertence a falsidade. A César pertence os benefícios, o amor ao dinheiro. A César pertence a hipocrisia. A César pertence a desonestidade. Então, esses são alguns indícios para você ir analisando quais as coisas se encaixam nessas verdades que estão aqui sendo declaradas. Isso é só o início, um parâmetro, para você analisar as outras coisas ao redor de você. Sabendo que César, Herodes, os fariseus, eles se unem, eles se juntam e eles estão representando o reino contrário ao reino dos céus, ao reino de Deus. E o reino contrário ao reino dos céus e ao reino de Deus é o reino do inferno, é o sistema. E o sistema não são apenas as medidas que eles tomam, são as coisas que estão por trás das medidas, das intenções, dos objetivos, verdadeiros objetivos e intenções por trás das atitudes, dos atos desses homens, dos governos e do sistema. Aonde eles na realidade querem chegar, o que na realidade eles estão querendo fazer. E uma das coisas que todas essas coisas querem fazer é aprisionar as pessoas. Outra coisa que o sistema quer fazer é sempre tirar o foco da verdade, sempre tirar o foco da justiça, sempre tirar o foco do Deus verdadeiro. Por isso eles inventam Papai Noel, por isso eles inventam coelhos da Páscoa, por isso eles inventam muitas outras coisas. Festas, presentes para colocar, para ludibriar, para iludir as pessoas. E as pessoas vão caindo nessas ilusões, vão aceitando, vão assimilando, vão se forjando, vão sendo formados nessa ilusão. Mas aquilo que pertence a Deus. Então veja que Jesus ele diz, esse dinheiro, qual é a inscrição? O que está escrito nele? Qual é a imagem que está nele? Então as coisas que têm a imagem do sistema, a imagem do governo, a imagem religiosa, pertencem ao sistema. Mas e aqueles que têm a imagem, Jesus então traz uma realidade, a imagem, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, nos fala lá o livro de Gênesis. Que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos forjados para glorificar o nome de Deus, para transmitir a verdade de Deus, para produzir a honestidade de Deus, para realizarmos a fidelidade de Deus. Ou seja, como o Salmo também nos diz que as obras de Deus manifestam a sua glória. Então você também foi criado, como Paulo vai falar aos Efésios, que eu e você fomos criados para a glória do nome de Deus. Então, para glorificar o nome dele, para transmitir o seu nome, para exaltar o seu nome. E se por vezes isso não está acontecendo, então nós precisamos avaliar as nossas atitudes e os nossos atos. Então, algumas questões e perguntas eu coloquei aqui. Por que você se aproxima de Jesus? Esses homens se aproximaram de Jesus querendo iludi-lo, querendo enganá-lo, querendo pegá-lo numa situação aparentemente sem saída. Ou seja, se aproximaram de Jesus para se beneficiarem, se valorizarem, desvalorizarem o Cristo, desvalorizarem o Mestre e valorizarem a si mesmo, valorizarem os seus atos. Então o sistema trabalha dessa maneira também,
ele quer sempre desfocar do Cristo e valorizar os seus métodos, valorizar os seus feitos, que na realidade são feitos com segundas intenções, são feitos com interesse espúrio. E aí, aqui fala também nesse texto a quem você está se unindo. Você está se unindo a César, você tem se unido a César ou a Jesus? Você tem se unido à verdade ou à mentira? Você tem se unido ao céu ou ao inferno? Você tem se unido a Deus ou ao diabo? A que reino nós estamos pertencendo? A que reino nós estamos servindo? E aí, como falei, já a sinceridade, você está sendo sincero, verdadeiro. Também já falamos a quem você pertence, a quem você está pertencendo. A quem você pertence, você serve, você obedece. Você está obedecendo a sua carne, a sua mente, o seu coração, ou você está obedecendo a palavra de Deus, você está obedecendo os ensinos bíblicos, você está obedecendo os ensinos de Jesus, ou os seus próprios ensinos, suas próprias ideias, suas próprias filosofias. Mas aqui também fala, Jesus pede que eles entreguem, que eles lhe mostrem o denário, o dinheiro. Porque era através daquilo que eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus, então a pergunta que vem, o que é que você tem entregado ou entregue para Jesus? Tem entregue apenas o dinheiro, apenas as boas obras, apenas as reuniões? Mas e o teu coração? A tua mente? Os teus atos? As tuas atitudes? É o que na realidade precisa e Ele quer que seja entregue para Ele. Não se esqueça, eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Nós pertencemos a Ele. Deus está esperando que nós nos entreguemos a Ele. E nós somos, embora esses homens também tenham e sejam a imagem e semelhança de Deus, porque todo ser humano foi feito assim, mas eles não estavam andando segundo a imagem e semelhança de Deus. Eles não estavam obedecendo a essa ordenação, a essa orientação para o qual eles foram criados. Produzirem, reproduzirem a imagem de Deus nas suas vidas. Eles não estavam transmitindo a verdade. Eles não estavam transmitindo a honestidade. Eles não estavam transmitindo a fidelidade. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que nesse início de ano e o decorrer de todo esse ano, você possa buscar e colocar no seu coração um firme propósito de ser e existir para a glória de Deus. De ser e caminhar na verdade. E ser e caminhar na fidelidade a Deus. E ser e andar na fidelidade à palavra, aos ensinos da palavra de Deus. Não aos ensinos de homens. Sendo que deve haver também um equilíbrio. Não vá atrás de orientações humanas. Busque a direção do Espírito Santo de Deus na tua vida. E para isso, você precisa pedir ao Espírito Santo que entre na sua vida. Entre na sua história. Que Ele salve a sua história. Que Ele restaure a sua história. Que Deus assim nos abençoe. E tenha misericórdia de nós. E nos dê paz, fidelidade, verdade, alegria durante todo este ano de 2026. Para nós, para nossas famílias, para os nossos semelhantes. Até para os nossos inimigos. Até para aqueles que nos odeiam. Até para esses que vêm querendo nos pegar no laço. Que eles sejam confrontados com a verdade de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus.